eles nomeavam bispos, eles nomeavam abades, e isso gerava uma certa insatisfação da igreja, porque, de certa forma, a igreja, ela queria garantir essa autonomia eclesiástica. E aí vem outra questão também, que seria alguns vão colocar como essa justificativa ideológica, né? Porque, assim, a igreja, ela construía essa justificativa ideológica para a questão de um sistema feudal e uma desigualdade social, porque afirmava que a ordem social era uma ordem divina, né? Então, assim, o poder do Estado dependia dessa legitimação religiosa, e aí os reis também, eles estavam buscando um poder também mais secular. E com isso vai gerando alguns conflitos, algumas questões religiosas, vai haver nesse período também alguns movimentos religiosos que vão acontecer, são movimentos de heresias, movimentos que vão contestar também essa falta de moralidade e o abuso do poder da igreja. E aí, para a igreja combater essas ideias, a igreja vai estabelecer uma inquisição, né, um tribunal da Santa Inquisição, que vai perseguir e vai punir os hereges. É lógico que, nesse período, o que a igreja chama de hereges? Nem sempre os hereges eram aqueles que estavam trazendo algo contrário ao que a Bíblia, né, ensina, ou algo relacionado à pessoa de Cristo, ou alguma das pessoas da Trindade. Mas, às vezes, por outras vezes, era realmente grupos heréticos, né, como os albigenses, por exemplo, né, que nesse período aqui também vão surgir, que vai fazer parte aí do movimento vai fazer parte como alvo para o movimento das cruzadas. Então, havia essa questão da igreja punir esses hereges. A igreja está buscando uma autonomia com relação ao papel dela, como essa instituição, tanto religiosa quanto aquela instituição também que está comandando, assim, direcionando algumas questões sociais. Por exemplo, a igreja também, nesse período, ela está sendo classificada, ou denominada, ou conhecida como um senhor feudal, né, entre aspas, né, assim, o senhor feudal. Por quê? Porque a igreja, ela se transformou em uma grande propriedade de terras, e com isso, tanto os bispos como os abades, eles eram verdadeiros senhores feudais, então eles tinham, assim, uma grande influência política e econômica, e aqui a gente vê, porque dessa disputa que havia ali entre a questão da igreja e do Estado, né, quem é que tem essa autoridade, com essa venda dessa simonia, né, dessa venda de cargos eclesiásticos na igreja. Então, vai haver um acordo, que é chamado de Concordata de Worms, né? Esse nome, Worms, a gente vai voltar a falar dele, né, quando a gente vai falando sobre as reformas protestantes, porque vai acontecer uma dieta, uma reunião para definir, né, a situação de Lutero, que vai ser chamada da Dieta de Worms. Então, aqui no século XII, já vai estar acontecendo essa Concordata de Worms, que foi uma assinatura, um acordo, né, que vai existir para acabar com essa questão dessa investidura leiga, né, ou seja, pessoas que vão assumir um cargo de bispo, ou qualquer autoridade dentro da igreja, sem ter realmente essa formação religiosa, né, ou esse chamado para realmente ser alguém preparado para ser um bispo. E isso vai ser um marco muito importante dentro da igreja, aqui século XII, no ano de 1122, vai acontecer essa concordata. O imperador, né, vai conceder, então, à igreja essa autonomia
para que a igreja ela tome as decisões, e aí ela, com isso, vai ter um aumento de poder, né, da instituição religiosa. A concordata, ela foi um acordo entre o Papa Calixto II e o imperador Henrique V, e com essa concordata, isso acaba tendo digamos assim, finaliza, né, a controvérsia da investidura. Então, o tratado estabeleceu, então, você tem uma separação, né, entre os poderes eclesiásticos e tem uma separação entre agora o poder secular. Cada um tem a sua definição. O que é que o imperador ele vai exercer? Ele não mais vai investir nessa a questão dessa escolha de um bispo, a escolha de um abade. Por quê? Porque esses homens, né, são símbolos espirituais. Eles não fazem parte dessa administração às questões seculares. O imperador não teria que mais intervir, né? E aí vem a questão de a, essa eleição, né, a eleição dos clérigos agora se daria pelos cônegos, né, dessas catedrais, ou por meio das abadias, e que aí por aí eles, então, receberiam, né, essa eleição desses líderes, e também consagraria o Papa. Então, já não teria mais essa disputa e essa problemática que foi se arrastando aí na igreja durante muito tempo. É lógico que, né, ainda com essas questões, a gente vai ver uma certa interferência, sim, desse poder político ainda dentro da igreja, né, essas questões dessas disputas. É lógico que vai haver, vai amenizar mais, mas ainda assim a gente não pode dizer que de todo a igreja ela se libertou dessa interferência desses imperadores ou desses reis em relação à questão de nomeação, né? De uma certa forma, a gente vai ver algumas interferências, na verdade, a gente vai acabar vendo essas interferências. Havia uma questão muito pertinente dentro da igreja nesse período, era, né, quem é que tem a autoridade? E com isso, se tinha duas divisões, eu já até comentei isso aqui com vocês, as duas divisões que tinha Deus, Papa, povo, né? Depois vem lá Deus, rei, o Papa e o povo. Isso vira e mexe tinha uma mudança nessa ordem. Quando não era o Papa, era o rei. Então, dentro dessa organização, digamos assim, hierárquica, isso gerou conflitos. E há até uma história de um arcebispo da Cantuária, era o chamado Thomas Becket. Ele era um chanceler do Henrique II, lá na Inglaterra, diz que era muito amigo desse rei, e durante 8 anos ele exerceu uma função de chanceler do rei. E era o braço direito, né? Então surgiu uma função, a função que era mais importante do que essa dele ser chanceler, que era ser esse arcebispo na Cantuária. Então o cargo ficou em aberto, e aí, como sempre, esses reis, eles acabavam procurando colocar sempre alguém que era deles, né, que é essa chamada dessa investidura leiga, e isso incomodava esses papas. Então, esses reis, eles achavam que se era para eles governarem, então eles precisavam ter um certo controle, né, em algumas funções. E a ideia desse bispo, do Henrique, foi colocar o Becket como arcebispo da Cantuária. Só que o Becket foi nomeado, mas ele não era ordenado para a função. E de imediatamente eles buscaram ordenar, porque era assim,
mesmo sendo uma pessoa leiga, e que era indicado por um rei ou um imperador, havia a formalidade, né, para a nomeação, né, para essa ordenação. E eles cuidaram de ordenar o Becket na função. Com isso, é claro, né, que assim, se a indicação do rei foi acatada e a igreja ordena, isso deixou o Henrique bastante feliz, né, por saber que ele tinha um amigo agora naquela função. E a ideia desses reis era, eu coloco alguém, né, para comandar a igreja, e por causa dessa taxação do clero. Então, o Papa, ele não taxava o clero, né, os reis cobravam esses impostos do clero e eles precisavam ter homens de confiança lá para poder ter esse controle. Então, quando o rei precisava de dinheiro, de quem que eles vão cobrar? Ele cobrava da igreja, né? Então, o Thomas Becket, ele acabou mudando de pensamento, ele passou a entender que ele estava errado, né, nessa questão dessa investidura, que ele deveria ter sido ordenado por vias do rei, né, e não por uma questão do Papa. Aí, aliás, ele foi ordenado, né, por vias do rei e não foi ordenado pelo Papa, então ele tinha que ter sido pelo Papa. Então ele foi até Roma para entregar o cargo, né, disse, eu vou entregar meu cargo, e aí entrego nas mãos do Papa, depois o Papa, né, devolve, porque aí eu vou estar sendo ordenado diretamente pelo Papa, e isso acabou gerando alguns conflitos. Tanto um conflito, né, entre o Papa e o rei que já existia, e isso foi só aumentando a situação. E o Henrique, ele acabou ficando, o rei Henrique ficou muito frustrado, porque na percepção dele, ele havia sido traído pelo Becket, porque o Becket serviu como seu chanceler durante 8 anos, e agora ele estava, né, servindo ao Papa com a mesma lealdade que ele tinha sido com relação ao rei. E aí diz que um dia o rei, ele exclamou, pessoal, né, que queria que alguém desse o fim no arcebispo. E aí diz que tinha 4 cavalheiros ali, cavaleiros, na verdade, tinha 4 cavaleiros e ouviu, né, o que o rei, o pensamento alto do rei, diz que eles foram até a catedral para matar o Becket. Então eles mataram o Becket dentro da catedral. E o rei passou assim dias muito tristes, né, pela morte do Becket. Dizem, que a tristeza dele era um certo medo de ser excomungado, porque ele ficaria privado desse sistema sacramental, né, que era a garantia que a igreja dava, né, de que a pessoa seria salva, e aí dizem que o arrependimento dele estava mais voltado para isso, né, porque havia 2 armas muito importantes da igreja no período, que era a questão da excomunhão e a questão do interdito, né? O interdito poderia ser feito por um bispo, que deixava uma cidade toda, ou um reino, né, sem acesso aos sacramentos. E o Papa podia fazer em países inteiros, e isso causava uma certa rebelião do povo contra o rei, porque era assim, por conta da ação do rei, né, toda a população agora ela está impedida desse acesso aos sacramentos, e uma vez que você não tem um acesso ao sacramento, você não tem a garantia desse meio da graça, né, que que é feito por meio da igreja. Eu acho, não sei se eu já contei aqui para vocês de um interdito que um bispo lá interditou uma região, porque as pessoas naquele local, elas não queriam, elas se recusaram a
a garantir uma exclusividade no fornecimento de cerveja de um mosteiro. Então, tinha os monges que preparavam a cerveja, que fornecia a cerveja, e eles não queriam garantir essa exclusividade, eles queriam pegar essa cerveja em outros fornecedores. E, lógico, o povo queria ter uma outra opção de cervejaria. E isso acabou sendo um problema, porque o bispo, ele interditou, né, até se resolver essa situação com relação a esse fornecimento, né? Hein, professora, eram os monges trapistas que fabricavam essa cerveja, né? Olha, eu não sei se era exatamente só eles que faziam, mas eu sei que eram monges que produziam, né? Em alguns mosteiros, esses monges, eles produziam esse tipo de cerveja. Porque esses trapistas eles tiveram muito problema em relação a outros fornecedores que queriam produzir, que eles detinham ali uma exclusividade, né? E eles não queriam que ninguém mais produzisse da forma como eles produziam. Tinha os beneditinos também, né, que produziam mas deve ter sido a ordem dos trapistas mesmo, né? Era assim, eles usavam essa bebida, né? E era uma produção dos monges que fazia, deveria ter sido exatamente eles. Então, aí, isso aqui é exatamente, né, um contexto para a gente chegar até a questão das cruzadas, né, dessa movimentação dessas cruzadas, do que está acontecendo, né, período aqui do século XI em diante, a gente já vai vendo toda essa movimentação desses cruzados. E por que o nome cruzada, né? Diz que eles usavam cruz, né, nas bordas de suas roupas. E as cruzadas, elas... Eles levavam também a chamada cruz de Cristo, né, para as batalhas, que para eles era que garantia a vitória, né? Era meio que como a Arca da Aliança. Isso, né? Eles levavam aquela cruz e eles falavam que quando aquela cruz estava na batalha, eles nunca perdiam. Até o dia que eles perderam a batalha para o Saladino. Né? Saladino. E aí, essas cruzadas foram movimentos militares e também religiosos, aconteceu durante a Idade Média e tinha um objetivo, né? Qual era o objetivo? Tinha o objetivo de proteger, né? Tinha o objetivo também de expandir essa cristandade, com alguns destaques para a questão de uma reconquista. Qual era a reconquista? A reconquista e proteção também, né, da Terra Santa. Então, a primeira cruzada, ela aconteceu ali entre 1096, né, e 1099, e essa primeira cruzada, ela vai marcar o início de um período de guerras, chamado Guerra Santa, que durou até aí, o finalzinho do século XIII, ou seja, quase 3 séculos, né, começa no século XI, 12, 3 séculos de guerras, chamada Guerra Santa. E esses movimentos dessas cruzadas, elas vão influenciar essas relações também entre essa questão desse poder, um poder temporal, né, e poder espiritual. Isso vai moldar também tanto a história do Oriente Médio, também da Europa Ocidental, até a última cruzada. Então, nessa relevância, quando a gente pensa no que foi esses movimentos, isso destaca também uma certa complexidade, né, que há nessa interação entre as diferentes religiões, os reflexos também desses eventos, nessa compreensão também contemporânea, né, sobre essa questão religiosa, sobre essas questões também geopolítica. Então, assim, não é sobre um movimento religioso, né?
há nuances né, nessas questões, e isso repercute também até hoje. Algumas por conta, consequências, né, desses conflitos estão aí até hoje as implicâncias. Então, qual era? Tinha ali a ameaçar, você tem uma ameaça, né, sobre essa questão da cristandade, e isso significava você ameaçar a salvação desses fiéis. No período ali dessas cruzadas, tinha uma ameaça gigantesca aí para a cristandade, tanto na região dali do Oriente Médio, como também na questão da própria Europa. Entre o século XII e o século XIII, essa questão desses impactos nessas regiões, vai ser com a questão de um levante muito forte para chegar esses muçulmanos, né, ali nessa invasão e essa tomada de conquistas, né, de terras ali pelos muçulmanos. Então, quando a gente vê uma frase, né, uma frase que quando a gente pensa sobre as cruzadas, que é em um trecho, parte do discurso do Urbano, quando ele começou a falar, né, que fosse a esses ataques dos inimigos, e o grito que deveria acontecer, que fosse unânime de todos os soldados de Deus, Deus vult, ou seja, era Deus quer, ou seja, ele estava conclamando, né, a cristandade para essa guerra, né, para esse combate, porque Deus queria que assim acontecesse, porque era uma forma de uma proteção e de uma reconquista pela Terra Santa. Aí eles vão, né, com essas expedições militares, alguns vão colocar que foram 7, outros vão dizer que são 8, então assim, a gente vai encontrar, isso vai definir, vai ser muito relacionada à questão do que alguns historiadores eles vão definir, né, alguns historiadores eles colocam uma cruzada que é chamada a Cruzada das Crianças como dentro desse número de cruzadas que estão acontecendo. Outros historiadores, eles não vão acrescentar a Cruzada das Crianças. Então, fica aí, entre 7 a 8 expedições militares. Como eu já falei para vocês, isso vai ocorrer entre o século XI e o século XIII, e era o objetivo esse, libertar cristãos e retomar a Terra Santa. A Terra Santa estava sob o domínio dos muçulmanos. E aí vão convocar, essa cruzada ela é convocada pela igreja, e ela é organizada pela cristandade, né, dessa Europa medieval, vamos dizer assim. E o termo em si, é importante até que a gente diga isso, o termo em si não existia. Na época que esses cruzados estão indo, eles não se intitularam como cruzados, né? Esse termo, ele é colocado posteriormente. A gente sabe que, num período da história, quando se vai fazer estudos, e se classifica, se tem essa questão dessa periodização, então vai se classificar. Por exemplo, quando a gente estuda sobre a patrística, aqueles pais da igreja, eles não estão se entendendo dentro de um período patrístico. Quem denomina, né, essa questão, período vai ser posteriormente, quando alguns estudiosos, né, estão trazendo um estudo, uma análise do momento, e ali se classifica, se determina, se coloca o termo. Então, esse termo aqui é colocado, e era exatamente por conta disso, dessas cruzes que eles vão usar, e aí o nome fica Cruzados.
se tem um algo que determina, mas eles em si, o nome não foi dado por eles, e eles em si não se classificaram desse jeito, né? Isso foi um termo já, diz que já lá no início do século XIII, há um documento em latim que tem, diz que é já a partir, né? E era exatamente isso, os marcados pela cruz. Os primeiros cruzados, eles vão se denominar como peregrinos, e eles foram referidos também assim por alguns cronistas contemporâneos, né? Os textos medievais, eles falam mais frequentemente de peregrinos, ou em auxílio à Terra Santa. Também, além da fé, esses cavaleiros das cruzadas, eles tinham outro motivo também para participar dessa expedição. Então, quando a gente pensa sobre a questão da cruzada, a gente vai pensar que são fatores que vão contribuir para essas expedições. Então, vai desde a questão religiosa, até outras questões que vão envolver. Então, a gente vai encontrar, dentro desse período, o que era que estava acontecendo? Jerusalém estava sendo tomada pelos muçulmanos. Então, os muçulmanos, eles tentaram, eles tomaram o norte africano, o sul europeu, né, tem regiões a região oriental, durante os 5 primeiros séculos do cristianismo, essas regiões elas eram habitadas pelos cristãos. Então, já nessa virada, né, do século VII para o século VIII, o cristianismo ele acaba sendo devastado com essa invasão muçulmana. O islamismo ele é uma religião que ela vai surgir nesse período aqui do século VII, e ela toma uma expansão muito grande, e eles conseguem avançar e tomar alguns lugares que antes era dominado por cristãos, e os muçulmanos conseguem realmente dominar algumas regiões. Pode falar. Boa noite, professora. Graça e paz a todos. Professora, uma dúvida. A senhora entende que essas cruzadas evitaram o avanço do islamismo no Ocidente? Se essas cruzadas evitaram, eu acho que... Evitaram que nós hoje tivéssemos uma Europa ou América totalmente dominada pelo islamismo. A gente tem, dentro da questão da história, que vai dizer que foram os francos, até antes mesmo, eles conseguiram conter mais, né? Os francos, eles são colocados como grupos que conseguiram conter o avanço dos muçulmanos. Então, eu acho que, assim, desde esse período dos francos até o período das cruzadas, eu acho que isso vai contribuir bastante para conter o avanço. Porque uma parte da África eles conseguiram dominar, né? Sim. A África Oriental ela é praticamente dominada pelo Islã. Eles conseguiram avançar muito. Hoje, o contexto histórico diz que os francos conseguiram combater bastante. Foi, assim, uma segurada bastante para que o avanço, né, na Europa Ocidental não pudesse acontecer. Talvez as cruzadas não tanto, né, ou assim, digamos, contribuiu em parte também, mas já antes desses cruzados já tiveram os francos combatendo o avanço. Professora, eu lembro de ter lido também que as cruzadas, elas impulsionavam o comércio, né? Sim, sim, Porque, vou até falar. Além da questão religiosa, além das conquistas que eram colocadas, né, pelo monastério, pela própria igreja, existia também a busca dos relicários, né?
Existia sim. os relicários, e isso era uma coisa assim que as buscas a, a conquista, não, a tomada, né, a posse de novo das coisas que estavam em mão dos muçulmanos. Então, muita coisa influenciou as cruzadas, né? Exatamente. Se a gente colocasse, digamos assim, se a gente fizesse um quadro, né, sobre essas questões, quando a gente vai ver a questão sobre divisão de grupos, digamos assim, pela igreja, quais eram os interesses da igreja? A igreja tinha um interesse sobre essa questão da expansão do território, queria ocupar, né, a questão desses saqueadores, né, a questão do acúmulo também de riquezas e essa reconquista da terra, né. Aí, por outro lado, você tem políticos e os ricos na época, o que é que eles queriam? Eles queriam ganhar novas terras também, eles queriam mais riquezas. Os comerciantes, nesse período aqui já tem a chamada dos burgos, eles queriam também, era uma chance deles terem essas novas terras para ampliar os negócios. E os camponeses, os escravos, que eram as pessoas mais pobres, elas também queriam ganhar terra, né, para começar uma nova vida. E há quem diga que, assim, que todo o contexto, tanto para a questão da igreja, para a questão dos políticos, dos comerciantes e desses mais pobres, da camada mais pobre, para todos, o discurso, independente desses interesses, era a questão da salvação divina. Havia um discurso para quem fosse lutar também tivesse esse benefício, né, dessa salvação. Pode falar. Ô, professora, a senhora falou aí das cruzadas, e eu me lembrei aqui estava vendo um artigo aqui sobre os templários na época das cruzadas. Não sei se é ficção, né, mas eu vi o cara falando aqui num documentário que nessa época, eles surgiram justamente para proteger as pessoas que iam para lá, né, dos saqueadores, e também tinha uma conexão com os bancos, eles protegiam e eles começaram a implantar o sistema bancário da época, que eles pegavam o dinheiro e colocavam sobre a tutela deles, né, levavam para lá, era meio que ficava tranquilo para quem queria levar o dinheiro para outro canto. Não sei se procede, né, porque tem muita ficção também. Eu acredito que faz parte, porque você tem esse período desses chamados Cavaleiros Templários, século XII, né, e a intenção deles era proteger também esses peregrinos lá que está caminhando para essa Terra Santa, né. Assim, pode haver muitas questões que a gente chama de lenda, né, mas tem muita coisa também que é verdade, né. Tinha essa ordem chamada de a Ordem dos Pobres, né, que eram esses cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão. E aí eles ficam depois conhecidos como esses cavaleiros templários. Eram monges, monges que fizeram voto de pobreza, com questão de castidade, e eles tinham também, formaram um exército ali, era conhecido como, eles vestiam aquelas roupas brancas, com cruz vermelha. Isso, há quem diga assim, que até o que vai acabar, né, que vai findar com a ordem, a questão da briga com o Filipe IV, né, da França, porque dessa questão desse acúmulo de riquezas que estava acontecendo. Então, assim, fizeram acusações, né, contra eles, e aí vai haver uma dissolução, né, desses cavaleiros, mas eu creio que sim, há pontos, né, de veracidade na questão da história. Diga, Marco. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Boa noite, irmãos, pais. Inclusive, tem um ponto interessante que, pegando esse finalzinho aí que a senhora comentou dos templários, essa perseguição que houve com os templários era por causa das riquezas que eles acumularam, porque os viajantes e os reinos que eles protegiam durante esse trajeto para Jerusalém, eles acumulavam, recebiam muitas doações.
Então, o rei Felipe tinha interesse em pôr mão nesses recursos. Aí cada reino foi perseguindo eles, e por fim Portugal deu asilo a eles. Aí eles vão para Portugal, não lembro agora exato o valor que eles tinham. Eles levam isso para Portugal, e o interessante é que esse dinheiro que eles levam para Portugal, para dar abrigo lá em Portugal, eles protegem a corte portuguesa, é esse dinheiro que depois Dom João vem e usa para financiar a viagem de vinda para o Brasil. Então, os templários têm total ligação com o início do nosso país, porque eles receberam esse dinheiro, levaram o dinheiro para Portugal, que a corte portuguesa abrigou eles por causa da perseguição. A perseguição era só financeira, os países passavam por aperto, e com esse dinheiro, Dom João financiou e utilizou para fazer as descobertas e chegar até aqui e fundar o Brasil. Não estou entrando no mérito de como chegar aqui. Sim. A viagem até chegar daqui foi financiada pelos E templários. há quem diga também que é uma ligação deles com a questão da maçonaria, né? Há também uma relação que fazem entre os cavaleiros templários e a questão, uma conexão com a maçonaria. Mas será que isso aí não surgiu no contexto da perseguição, não? Por quê? Porque assim, a maçonaria, eu tenho alguns amigos, né, que são maçons, inclusive já me chamaram também. Eu tive curiosidade. Mas eles dão a impressão que eles se ocultavam por causa das perseguições, né? Então eles meio que ficavam passando despercebidos durante o tempo. E os templários também têm esse aspecto, né? Parece que depois que eles começaram a ser perseguidos, eles meio que adotaram essa coisa de estar se escondendo e tal, ficar mais discreto. Há quem diga que, assim, que a maçonaria ela é uma sociedade surgida na Idade Média mesmo, né? Eles tinham um envolvimento ali também com questão de algumas construções e tal, e era algo meio secreto também que eles faziam. Eu não sei se o estilo que nós temos hoje da maçonaria é completamente pega do que tinha, mas acho que ele não. Deve pegar algumas modificações, né? Mas eu creio que algumas questões sobre essa coisa mais do secreto. Eu não sei se hoje, se na época da Idade Média, se tinha aquela questão também como é que chama? Dos rituais, né, que dizem que hoje utilizam. É porque eles têm um rito, né? Tem um rito de York e outro rito lá que é o escocês, eu acho. Eu acho que tem mais, mas são os mais tradicionais aí. Mas há quem diga que é uma relação entre esses templários e também a questão da maçonaria, né? Agora eu não sei exatamente, porque eu não sei muita coisa sobre a questão da maçonaria, mas há quem diga que essa relação, nesse período também, entre os templários, né, com essa questão de Portugal, o investimento, e com a questão também da maçonaria. Não exatamente que eles criaram, mas uma conexão que há entre eles e a questão da maçonaria. Eles falam muito dos pedreiros, porque os pedreiros podiam andar de um reino a outro, né? É isso mesmo. Então eles se utilizavam dessa coisa aí. É coisa demais, é muito ocultismo deles. Tem muito cristão dentro desse negócio aí. Pastor tem um bocado, viu? Pastores também. Alguns alegam, né, alguns falam assim, os batistas, quando chegaram no Brasil, os batistas foram financiados pela maçonaria e tal, foi a maçonaria quem contribuiu para a organização da primeira igreja batista no Brasil. Isso não procede historicamente, né, até porque quando foi organizada a primeira igreja batista no Brasil, ela foi organizada em Santa Bárbara e, acho que 3 anos depois, a loja maçônica em Santa Bárbara é organizada, quer dizer, 3 anos depois da Igreja Batista. E a Igreja Batista não recebia nenhum recurso financeiro da maçonaria, né? Tanto que esses batistas, eles pediam muito ajuda da Junta de Richmond para mandar os missionários para cá, né, para ter essa evangelização, para a questão dos brasileiros e tal, e aí depois a
a junta envia, né, que são os missionários Begbie e Taylor, e com suas esposas. Há, sim, um registro de uma ação que vai acontecer de consagração do pastor Batista, pastor ex-sacerdote, o Antônio Albuquerque, né? Ele vai ser ordenado nessa loja maçônica que foi organizada, eles vão utilizar o espaço, e assim, não se sabe exatamente o porquê da utilização do espaço. Há algumas questões que foram levantadas, que é porque, por ele ter sido um ex-sacerdote, havia perseguição naquele período da igreja, e a loja seria um local mais protegido, porque também outros vão dizer que porque era um local que ficava mais próximo de onde ele seria batizado e depois ordenado ao ministério, né? Mas é improcedente quando dizem que a Igreja Batista, no Brasil, a primeira Igreja Batista, ela foi um financiamento dos maçons aqui, né? Mas o pessoal fala mesmo. Fala, É tipo uma tradição falada, né? Que não tem nada, mas tem aquele boato, aquela coisa. diz que uma verdade falada, repetida várias vezes, ou uma verdade e uma mentira, se né? torna uma verdade, né? Torna verdade. Mas, então, como foi Terêncio, né, que estava falando aí, sim, né, foram várias questões que vão ser levantadas, e a motivação, né? Muitas motivações para que as pessoas se envolvessem nessas expedições. Então, não era só uma questão só da reconquista da terra. Essa reconquista era, digamos assim, o objetivo maior, né, desses cruzados, mas havia outros interesses por trás disso aí. Eles vão tentar essa reconquista, né? O Papa Urbano II vai trazer nesse discurso, e ele também quer dar uma resposta ao imperador bizantino, Aleixo I, por conta da invasão que está acontecendo no Oriente. A igreja, né, esse imperador solicita, né, do Ocidente também essa ajuda aí, e as forças bizantinas no século XI, elas haviam sido derrotadas também pelos turcos, e elas, por uma questão de derrota, acabou sendo inadequada para combater a invasão. E aí é quando eles vão pedir, né, uma ajuda ao imperador romano, né, ao Império Romano, né? Então, diante de bispos, diante dessa autoridade da igreja, eles vão reunir em um concílio de Clermont, e aí o Papa Urbano, ele lança esse apelo a essa cristandade: olha, nós precisamos colocar fim a essas guerras, né, privadas entre senhores, então nós vamos nos unir no esforço, nós precisamos combater os turcos, e nós precisamos libertar o Santo Sepulcro, né? Olha só, você tem ali um discurso, né, também falando sobre esses santos sepulcros que precisavam também, que estavam descobertos, que precisavam ser protegidos, né? Você tem ali muçulmanos que invadiram tanto Jerusalém, né, como esses sepulcros desses santos que estavam também precisando de proteção. E aí, assim, há testemunhos, né, tanto testemunhos diretos e indiretos, que vão gerar várias versões também do sermão do Papa, mas diz que, independente dessas versões, ele buscava resolver dois problemas, né? Primeiro, era
libertar a Europa dessa turbulência desses guerreiros, né? Eles precisavam socorrer os cristãos do Oriente, precisavam também socorrer esses locais santos, né, como esses santos sepulcros, que estavam sendo ameaçados por esses turcos, por esses árabes muçulmanos. Esse apelo do Papa, ele vai mesclar tanto em questão de motivos materiais, quanto motivos religiosos, né? Então, assim, de um lado, se tem essa possibilidade de se ter, se apoderar dessas riquezas do Oriente, né? Havia também uma suspensão das dívidas com isso, a questão de uma proteção dos bens, né, daquelas pessoas que estão partindo. Então, do outro lado, tinha essa promessa dessa indulgência, de uma salvação da alma. Então, a todos aqueles que, se você se colocar, né, à disposição para esse combate, você morrer em combate contra esses infiéis, você tem ali a garantia dessa salvação da alma. Era, assim, então, um motivo religioso que vai inspirar nas próprias palavras de Cristo, né, digamos assim, né, que eles vão usar, né? Se alguém quer seguir, né, renuncie a si mesmo, você tome a sua cruz, né? Tome a sua cruz cada dia e me siga. Quem perder a sua vida por minha causa, vai ter a sua vida salva. A sua força de motivação, né? E aí essa citação, bíblica, ela vai inspirar esse emblema que vai dar essa origem à questão dessa cruz, né? Desses cruzados. Então, eles costuravam, né, essas cruzes, nessas vestes desses cavaleiros sobre o peito, né, ou sobre o ombro direito, e por aí vai. Você tem um império cristão, que era possível fazer essas peregrinações mais longas, né, até a Terra Santa e até Roma. Se tinha essas visitas, né, a esses túmulos, desses mártires. A mãe do Constantino, a Helena, ela tinha uma crença que ela descobriu em Jerusalém restos dessa Vera Cruz, né? Só que a presença desses muçulmanos não impediam essa peregrinação. Que, pelo contrário, que havia até um certo incentivo a essas peregrinações, a essas orações de locais sagrados, só que era sob o domínio deles, né? Quanto, né, eles permitiam, né, em certos períodos, diz que eles acabavam também regulando o acesso em outros períodos, né? Então, assim, os muçulmanos, eles consideravam essa peregrinação a Jerusalém uma questão sagrada, a questão da visita também do templo e outros lugares também uma questão, isso era uma questão muito importante dentro do contexto para esses cristãos. Então, assim, há quem diga que não havia um impedimento, né? Mas havia ali um certo controle desses muçulmanos para que esses cristãos chegassem até lá. Então, eles queriam, então, o que os cristãos estão querendo? Eles estão querendo entrar em defesa dessa honra de Cristo, eles querem retornar essa terra, e eles querem reunificar a igreja. Era uma tentativa também de agora unir a igreja do Oriente com a igreja do Ocidente, né, já que esse período aqui houve aquele cisma, aquela separação, era a tentativa dessa unidade, dessa reunificação. E alguns vão dizer que essa foi uma tentativa que acabou sendo bastante frustrada e que isso distanciou mais ainda essa possibilidade, né, desses cristãos do Oriente com os do Ocidente, eles realmente chegar novamente a uma comunhão ali, né, uma unidade, né. Havia também essa questão de uma motivação com relação a trocas comerciais, né,
Havia agora uma modificação também com essa questão desse modelo, que era predominante ali no primeiro século da Idade Média, que era baseado na questão da posse de terra. Agora você tem uma questão de comércio, isso vai atrair muitos descendentes da nobreza, como também camponeses, comerciantes, a questão dos lugares que eram estratégicos para essas rotas comerciais, estava ali entre esse Oriente Próximo, isso dava acesso ao mar, em um período que essas navegações estavam sendo bastante importantes. E a tática de convencimento era essa, né? Então, se tem uma promessa de perdão, vocês podem adquirir essas riquezas dos muçulmanos, né? Porque se você conquista, você tem acesso aos bens, né? Essa posse daquilo que é do inimigo vencido, e essa questão de um comércio, uma reabertura pelo mar Mediterrâneo. E era uma convocação para toda a cristandade, ou seja, homens, mulheres, né, cavaleiros, clérigos, É, né, pessoas isso, condenadas ou doentes, isso era uma coisa independente, você se colocou à disposição e vai, pode falar, Anderson. não, isso que a senhora está falando, tem aquele filme A Cruzada, né? Ele relata bem essa questão, né? Dos motivos pelos quais as pessoas se envolviam, né? E dentre eles era essa questão da perdão dos pecados, né? É. Então, não só da pessoa, mas também de algum parente, né? Sim, No não, caso, gente, pode o falar. ator que é a esposa se suicida, né? E É. aí, para perdoar os pecados dela, ele se envolve nas cruzadas. Não, a gente imagina o que é, porque assim, a gente tem que pensar na mentalidade da época aqui. Você tem a possibilidade de você ter tanto os seus pecados perdoados como o de um ente querido seu, você enfrentando, e aí você poder imaginar, além desse benefício dessa salvação, eu posso ainda adquirir bens, né? E o contraste disso tudo é que o rei de Jerusalém, né, era um rei leproso, né? Ele era extremamente doente. Então, assim, se isso fosse verdade na questão do perdão dos pecados, como é que Deus ia permitir que o rei fosse tão doente assim, né? Mas as pessoas, elas iam por essa ilusão de uma nova vida, né? Era um novo mundo, assim como foi na época do descobrimento da América, né? A questão do novo mundo, ali era um novo mundo para eles, né? Exatamente. Não, e quer ver uma coisa, assim, porque a gente está aqui, a gente está assim, pensando sobre isso em uma distância, né? Século XI, né? Você vislumbrar esse novo mundo com essas novas conquistas. Quando a gente chega mais para frente, século XIX, a gente encontra colonos vindo, né? Um grupo de colonos aqui americanos no Brasil que também tinha essa perspectiva de reconstruir suas vidas em um novo mundo, ou manter a mesma perspectiva de vida que eles tinham lá. Inclusive os templários e alguns cruzados vieram para a América justamente com essa história, com essa mesma experiência que eles tiveram do Novo Mundo lá, de conquistar o Novo Mundo aqui, né? Então, existem até rumores de que eles teriam trazido a Arca da Aliança para a América, né? Entre os tesouros e tal, aquelas lendas, né, que a gente ouve. É. Eu acho interessante essa questão dessa arca, né, da aliança, assim, que se perdeu, né, e aí você fica vendo algumas pessoas dizendo, né, que encontrou, e, né, o que é que faz, tem feito, é um negócio, assim, a mente humana é muito criativa, né, e é bem... E o lugar mais óbvio para ela estar é debaixo lá do Domo da Rocha, que ninguém nunca explorou, né? Porque os muçulmanos detêm a posse do lugar e não deixam explorar. Então, talvez esteja lá, mas as pessoas têm cada rumor, né, de que essa arca está em cada lugar do mundo. Até na Argentina, eu já ouvi falar, tem uma teoria que ela estaria na Argentina, que os nazistas trouxeram. São muitas histórias. Gente, rapidinho aqui, já volto.
Pronto. Todo mundo quietinho. Outro dia eu saí aqui em uma turma, quando eu cheguei, o povo estava conversando, numa animação. Mas vamos lá. Então tinha assim, então a gente pode ver que tinha a motivação religiosa, a motivação econômica, a motivação social, a motivação cultural, né? Queriam terras, queriam aumento de poder, queriam ampliar o comércio, queriam essa expansão cultural e eles queriam também perdão, né, de pecados. E quando a gente vai até para essa questão de um contexto social europeu, havia vários anos que a Europa estava seguindo uma questão de uma colheita muito fraca. E era a forma que eles estavam vendo de poder, esses donos, né, de terras aí, de ter algo mais. E um crescimento grande em relação à questão da população. Aqui a gente pode considerar com esse século XI, né, século XI em diante, já é chamada da Baixa Idade Média, né, e aí com o feudalismo também já ali se encerrando, a questão do surgimento dos burgos, do crescimento do comércio, então se essa população está saindo dessa área, dessa zona rural e vindo mais para a questão mesmo da zona urbana ali, para ampliar a questão de comércio, e isso vai fazer parte dentro desse contexto aí, desse período dessas cruzadas. A repercussão do discurso do Papa Urbano foi, assim, enorme, ele conseguiu realmente, com o apelo dele chegou, realmente atingiu, né, principalmente, assim, a questão da população mais pobre, né, e aí se formou pregadores populares, esses pregadores, eles saíram de diversos pontos da Europa, e eles vão marchar a caminho do Oriente, e há um grupo que ficou muito famoso nesse período, que foi o grupo do Pedro Eremita. Era um grupo desorganizado, não tinha nenhum planejamento para essa viagem distante. Foram chamados de bandos, né, eles provocaram uma certa desordem, houve pilhagem, massacres de judeus. Lembram muito os nossos cangaceiros, né, o bando deles. Exatamente, e aí eles foram atraindo essa hostilidade, certa hostilidade das populações por onde eles passavam. Apesar que, assim, houve uma restrição, né, do Papa Urbano. O Papa Urbano, ele impôs uma certa restrição a pessoas inaptas, ou seja, assim, não era, você está convocando uma cristandade, né, mas não era, assim, exatamente para qualquer, né, o pobres, né, de certa categoria, tinha certas pessoas que não deveriam participar dessas expedições. Só que houve um entusiasmo, um fervor, que foi maior do que essa advertência do Papa, porque, assim, pessoas que estão ali, né, com vários anos de seca, de fome, a questão de pestes assolando, a população pobre viu na cruzada uma maneira de, por fim, realmente esse sofrimento. Se a gente tem uma possibilidade, uma chance de melhorar, então nós vamos, né? Nós vamos marchar aí rumo a isso. E aí foi seguido, né, esse movimento frustrado aí desses primeiros cruzados, que são chamados, né, eles nem vão ser chamados de cruzados, mas são chamados de bandos, né, de população, um bando de desordeiros. Além disso, também teve a questão de alguns fenômenos naturais que vão acontecer.
havia passagem de cometa, diz que nesse período, eclipse no lunar, migrações incomuns, assim, relacionadas à questão a pássaros, né, que estão vindo. Então, tudo aquilo que as pessoas estão vendo, chuvas de estrelas, né, meteoros, as nuvens com cor de sangue, isso tudo era visualizado por essas pessoas, vendo com todos esses movimentos que estão acontecendo, e eles vão pensar nessas possibilidades, né? Com uma série de dificuldades, eles vão prosseguir na jornada e vão passar também por várias privações. Diz que alguns chegaram até beber da própria urina, também sangue de animais, né, por falta de água potável. Um contingente de mais de 10 mil pessoas que estavam em Constantinopla, elas estavam prontas para esse avanço até Jerusalém. E aí eles foram divididos também em pequenos grupos ali, então eles vão avançar, né, até Jerusalém. Professor, eu estou falando que tem um historiador aqui da Paraíba que ele faz uma relação da questão, ele estuda muito a questão do Lampião, né, do bando de Lampião, justamente com os primeiros cruzados, né, falando que existem muitas semelhanças nos dois movimentos, né, de como as coisas aconteciam, de como as coisas se deram, e falam que eles tiveram inspiração, mas assim, não existia informação para o bando daqui saber sobre a história de lá, mas que é muito parecido algumas coisas, né, como você acabou de relatar, né, a dificuldade, o clima, né, as mudanças climáticas, tudo isso fez com que o movimento dos cangaceiros aqui, Lampião, tudo, ganhasse a mesma força que os cruzados começaram a ganhar naquela época. Eu vejo assim que é aquilo, né, que as motivações, são pessoas diferentes, motivações parecidas, eu acho que é assim, o instinto humano, né, e pelo que quer, e às vezes pelo impulso de muita coisa, eu creio que isso vai assemelhar exatamente, né, você ter ali um grupo de pessoas numa situação, e por quais motivações elas estavam, aí você vem mais para frente na história, você vai ver um grupo de pessoas com motivações parecidas, então eu creio que isso acaba realmente tendo essa similaridade, né, e não exatamente uma inspiração, porque viu, né, mas assim, a própria expectativa humana e o desejo do ser humano com relação àquilo que sua vida de sofrimento, seus interesses. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, Firmo. É porque eu entrei um pouco atrasado, eu tive um problema no computador aqui, aí eu acabei ficando no celular. Você estava falando no começo, eu lembro que tinha alguma coisa a ver com a questão do Papa e dos bispos, que de certa forma eles faziam um interdito numa determinada região e tal, e disso aí que começou a questão de fazer esses movimentos até chegar no movimento da cruzada. Não, eu estava ali foi um contexto em relação à questão de interferência mesmo entre poder papal e isso é um contexto em relação ao período das cruzadas, que as cruzadas estão acontecendo nesse mesmo período que está tendo essa luta aí entre autoridade papal, autoridade entre a questão dos reis, essas brigas, né, esses movimentos. Entendi. Porque a minha dúvida é a seguinte, você falando dessa questão das motivações, e aí eu fico pensando assim, qual era a motivação da época do clero superior, digamos assim, da Igreja Católica, para se fazer um empenho desse, de ir até levar pessoas para guerrear e tal? Os motivos para levar as pessoas, você explicou muito bem, e o motivo das pessoas irem também está bem claro. Agora, eu queria saber, assim, será que tem na história alguma coisa documentada, assim,
que dizia que alguém declarou o porquê de se colocar um ímpeto desse, de fazer isso, por exemplo, um Papa determinar ou apoiar determinada cruzada, digamos assim. Mas qual é a intenção por trás do Papa? Ele realmente achava, pela fé que ele tinha na época, que ir lá e dominar a Terra Santa, ou de alguma forma facilitar o acesso às pessoas à Terra Santa, iria contribuir para a salvação das pessoas, ou ele tinha um jogo político por trás, alguma coisa que a gente ouve falar muito sobre teoria, tudo quanto é tipo de teoria de conspiração do papado de lá para cá, digamos assim, né? Então, assim, naquela época, a gente até entende um rei querer, digamos assim, financiar ou ajudar numa cruzada para poder ter um acesso ao comércio, a coisas, recursos naturais, ou seja lá o que for. Mas o Papa em si, teoricamente, ele não iria buscar tesouros nessa terra, né? Então, assim, qual seria o intuito? Será que foi documentado alguma coisa, ele se diz que teve uma revelação espiritual, alguma coisa do tipo assim? Olha, tem um pedido do imperador bizantino Aleixo I, que ele pediu uma ajuda para o Papa do Ocidente, né? Porque assim havia uma invasão muçulmana, os turcos estavam invadindo o Império Bizantino, e para que contesse essa invasão, eles vão solicitar do Ocidente uma ajuda, eles vão pedir à cristandade do Ocidente para conter esse avanço desses turcos lá no Oriente, uma vez que o exército deles lá não conseguiu, não conteve. E a motivação, quando se há esse pedido, se vê toda digamos assim, o que a gente fazendo isso, o que a gente vai alcançar, né? A primeira tinha na mentalidade do Papa Urbano, ele pensou nessa questão. Nós precisamos resolver dois problemas. O primeiro era, a gente precisa livrar a Europa desses guerreiros, né? Assim, os muçulmanos, eles estão invadindo, eles estão conseguindo adentrar locais. Então, a gente precisa conter eles, né? A gente precisa proteger esses locais santos. E essa ameaça desses turcos e desses bárbaros, eles estão ameaçando esses locais santos. Então, a gente precisa conter o avanço deles. E a motivação do Papa era tanto material quanto religiosa, até porque se essa cristandade ela conseguisse realmente conter e ela tomasse posse nesses lugares e contesse esses muçulmanos, o interesse da igreja era com essa expansão territorial. A gente não pode esquecer, por isso que quando eu comecei falando sobre a questão da igreja e do período, né, do contexto, a igreja nesse período ela era vista como um senhor feudal, porque a igreja ela tinha uma grande propriedade de terra, e com essa conquista, nesse avanço de dominar, né, tomar o local onde esses muçulmanos estavam invadindo, isso geraria para a própria igreja uma expansão territorial também, porque eles iam ocupar o lugar dessas pessoas, aí eles ia ter um acúmulo de riqueza também para a igreja. Então, assim, há também uma questão política, interesses políticos, e aí, dentro desses interesses políticos, se tem um Papa que se motiva uma cristandade falando de algo que é realmente interesse, que vai motivar essas pessoas. E aí a motivação é falar sobre não só uma reconquista de um local santo, mas garantir que essas pessoas elas tenham a salvação da alma, né? Para aquelas pessoas. E ainda já garantindo assim, ó, se você for e você morrer em combate, você tem a sua alma aí já salva da
né, da questão do império, não só a sua, como também de outros que vocês vão escolher. Então, isso são documentos escritos, você tem dentro da questão do próprio discurso do Urbano, há o discurso dele que foi redigido, porque nesse período não era só falar, se tem um biógrafo que fica ali, pessoas que são responsáveis para poder escrever seja, tudo né, o que está acontecendo. Hein, professor? O tempo passou, mas parece que algumas coisas se repetem, né? Na época, o interesse era, vamos dizer assim, recrutar pessoas para uma cruzada, para uma guerra militar, né? Usando a salvação como moeda de troca e a meritocracia. Hoje, você tenta recrutar pessoas que possam investir financeiramente na igreja, né, os chamados dizimistas, né, prometendo salvação e meritocracia, ou seja, parece que existe ainda uma mesma intenção, né, do jeito que era feito. Isso. Sim, Gilmário, quem estava fora da igreja por uma questão de uma excomunhão, eles não tinham direito a recompensas espirituais, não, realmente não tinha. Por isso que havia toda aquela preocupação de um interdito, de uma excomunhão. Se a igreja o Papa interdita um local, logo as pessoas desse local, elas não têm acesso aos sacramentos. E o sacramento é um meio de graça, né? Você só consegue receber ser justificado quando é infundido na pessoa a justiça de Deus, que ela é feita por meio dos sacramentos. A igreja detém esses mecanismos e só participa quem realmente não está. Mas esses sacramentos eram usados como meritocracia, né? Ou seja, você precisava merecer para receber. Totalmente contrário do evangelho que Cristo falou, não, vocês não precisam mais que o véu foi rasgado, né? Exatamente. Então, assim, uma vez que você é impedido pelo Papa, logo você está ali, você sabe, você já está condenado, porque você não tem como participar desse meio, a menos que isso seja revogado, né? Não sendo, por isso que havia, às vezes, alguns conflitos entre os reis e os papas por conta disso, porque se o Papa, ele interfere, o rei faz alguma coisa, e o Papa entende que não está ali, não procede dentro da questão da autoridade, por conta dessa divergência aí, de entendimento político, interditava o local, a comunidade, assim, como é que nós vamos ficar impedidos de receber passar pelo meio da graça, né, se foi algo que foi cometido pelo rei. Então, assim, nós vamos ser punidos, e aí havia esses conflitos, às vezes, da população, por essas questões. Professora. Sim. Nesse caso também acabava usando a religião como forma de domínio, né? Domínio De quê? Domínio? O povo, domínio Sim, lugares. Era uma forma de usar a religião para isso. Não usar com o intuito do que antes deixou bem claro ali, da fé que Jesus nos ensina. Né? Exatamente. A maldade já escrita, disfarçada, vamos dizer assim. Sim. E a gente pensar que nesse período, esses papas, muitos não estavam interessados com a questão do cuidado, né, com esses fiéis. Eles não estavam preocupados com isso. Não tinha nenhuma questão, nenhuma preocupação. Então, firmo, há esse diálogo, esse discurso do Papa, ele foi transcrito, há esse documento, e onde ele deixa claro as intenções, né, e o porquê, e quais seriam essas motivações, e quais seriam essas recompensas que cada um vai ter. Então, é uma questão mais política, só que uma jogada com a questão religiosa para poder convencer. Professor, eu fico me perguntando, assim, o quanto do Evangelho de Cristo que tinha dentro dessas coisas, entendeu? Dentro dessas situações, desses períodos, né? Dessas intenções papais ou do clero da época e tal, né? Tipo assim,
Exato. Será que eles realmente esqueceram tanto da base do Evangelho de Cristo lá do início, né, do primeiro século e tal? Tipo assim, eles tinham conhecimento, né? Eles estudavam e tal. Então, assim, será que realmente eles não conseguiram entender o quão simples era o Evangelho de Cristo, né, para poder chegar a um ponto desse de mandar matar em nome de Cristo ou coisa do É. tipo? Alguns firmam nem tinha muito esse conhecimento por conta da investidura leiga, porque alguns eram colocados lá por uma questão mesmo de jogada, né? Outros vão entender que, a partir do momento que eles estão naquele cargo, eles precisam ter uma postura diferente, como foi o caso do Thomas Becket, que era o chanceler do rei. Quando ele é nomeado a arcebispo numa igreja, ele vai entender que ele precisava modificar a forma dele. Mas nem todos viam desse jeito. Muitos papas estão ali simplesmente por uma questão mesmo de poder, nada mesmo ligado à questão de uma compreensão, de cuidado. Por isso que a igreja realmente acabou descambando, né, tomando rumos totalmente contrário àquilo que a Bíblia ensina, por conta dessa liderança de pessoas que elas não têm um mínimo de compromisso com a questão do evangelho. E, assim, vão dar conta a Deus, né, desse período. É lógico, que é uma coisa que eu costumo dizer, pessoas foram salvas nesse período? Foram, né, independente da questão de como a igreja estava ensinando, o Espírito Santo atuou na vida de muitas pessoas. Talvez alguns carregaram uma fé um tanto distorcida por aquilo que a própria igreja ensinava, né, mas a sua obediência ali, a questão de Deus, o Espírito Santo não deixou de agir nesse período, né, mas a questão da ação da igreja, de a igreja agir de uma forma completamente errada, vão dar conta a Deus. Por isso, esses papas, né, esses bispos, tudo vão dar conta disso para Deus, da forma como eles conduziram a igreja. Gente, na próxima aula a gente termina esse assunto, tá? Nosso horário já venceu aqui. Eu vou pegar aqui os nomes de quem está na sala e vou fechar a chamada, tá bom? Porque senão eu vou tomar o intervalo de vocês, eu não quero. Deus abençoe, na próxima aula a gente fala mais sobre um pedacinho de que foi cada cruzada que... Deus abençoe, até a próxima.